Isso acontece com você? Você é uma pessoa que se sente insegura de tomar decisões, de agir se você não tiver a validação de outras pessoas? Você se sente com receio de perguntar e as pessoas te dizerem que aquilo que você quer fazer não é bom, você não está certa? De alguma forma isso já aconteceu com você? De repente você até deixar de tomar uma decisão que você já tinha tomado, de agir, de fazer aquilo que você queria fazer, porque você foi buscar validação com outras pessoas e aquelas pessoas não concordaram com aquilo que você já tinha decidido? Você já se perguntou por que é tão difícil para você sustentar suas próprias escolhas em algumas circunstâncias? Sim. Por que você precisa de alguém para te aprovar? Por que você precisa de alguém para te dizer que você está certa, te garantindo de que vai dar tudo certo? Essa é uma pergunta interessante. Eu queria que por um momento você que tem essa necessidade de validação, você que se vê dentro disso que eu estou falando aqui nesse vídeo, possa refletir. Você está realmente buscando a validação para coisas da tua vida com pessoas que muitas vezes nem têm uma vida parecida com a tua, que muitas vezes nem alcançaram o patamar que você está, que muitas vezes nunca fizeram aquilo que você está pedindo a opinião ou a validação dessas pessoas para fazer na tua vida? Eu sou Flávia Brasileiro, psicoterapeuta, e este é o canal Psicoflavinha. Seja muito bem-vinda. E de que forma que você aprendeu, de que forma que você chegou nesse ponto que você está da sua vida? Porque, inclusive, às vezes, você fica dependente da opinião das pessoas. Chega um ponto em que você questiona a tua própria análise, você questiona as tuas percepções, você questiona ou é questionada sobre isso, né? Porque aquilo que você está tentando fazer ou está tentando decidir não é validado por outras pessoas. Às vezes, eu recebo pacientes no consultório que são mulheres incríveis, que são mulheres bem-sucedidas, inteligentíssimas. Na realidade, parece até exagero falar isso, mas não é. Eu só atendo mulheres incríveis, inteligentes, capacitadas, bem-sucedidas, é impressionante. E essas mulheres muitas vezes vêm exatamente com essa situação, em que elas se veem emocionalmente dependentes de outras pessoas para tomar suas próprias decisões, aonde elas se sentem confusas em tomar suas decisões sem que elas possam ser validadas por outra pessoa. E quando essa validação não acontece, elas muitas vezes nem tomam decisões ou se arrependem no futuro, e às vezes até por isso elas vêm para a terapia, por coisas que elas tinham certeza que elas queriam fazer, que elas sabiam que era bom para elas, que elas já tinham feito várias avaliações. E aí, quando elas vão buscar essa validação, as pessoas com quem elas se aconselham simplesmente desmerecem seus planos ou inviabilizam, né? Porque às vezes depende de outras pessoas, e isso faz com que essas mulheres às vezes questionem as suas próprias certezas, as suas próprias percepções. E se além de você viver constantemente buscando essa validação, essa opinião alheia, essa opinião de outras pessoas, se acrescentando a isso, você também tem um comportamento de viver se desculpando, de viver se justificando e se explicando por tudo. Você vive se explicando? Toda vez que você precisa responder a alguma coisa, ou quando você é questionado sobre alguma coisa, ou quando acontece alguma situação em que você não pode corresponder à expectativa do outro, você é aquele tipo de pessoa que vive se justifica um monte, que se explica um monte e que fica preocupada se aquela pessoa entendeu o que você está falando, se ela vai ficar chateada, se ela vai ficar triste com você, ou se aquela pessoa realmente entendeu a tua intenção. Você tem esse comportamento também? Provar o tempo todo que você é boa o suficiente é parte desse tipo de comportamento. É aquela pessoa que não quer desagradar ninguém. É aquela pessoa que aparentemente parece que às vezes até se desculpa por existir. Às vezes, uma das coisas que eu faço, e tem algumas pacientes minhas que se assistirem esse vídeo, elas vão poder comentar aqui embaixo e concordar, a gente às vezes está durante uma sessão, né, de psicoterapia
e às vezes a paciente fala uma coisa e a gente entra dentro daquela dinâmica e a pessoa se desculpa e eu falo, não precisa você pedir desculpa. E aí daqui a pouco de novo a pessoa fala, ai, não sei o que, desculpa. Aí eu me atrasei 5 minutos de desculpa. Não, você não precisa se desculpar. Provavelmente aconteceu alguma coisa para que você se atrasasse. E às vezes eu falo brincando, olha, você está autorizada a cometer erros. Como é que isso começou? Porque senão você vai acabar achando que a culpa é sua. Como na maioria das vezes é assim que acontece quando a gente tem dependência emocional ou validação, né, externa. Muitas de nós mulheres fomos ensinadas desde a nossa infância, fomos criadas dessa forma, que nós tínhamos que agradar os outros, não importa quem fosse. Explicar sobre tudo que fazíamos, justificar qualquer coisa que queríamos ou que desejávamos. E além disso, nós tínhamos aquele reforço intenso para sermos bonzinhas, boazinhas, né? Quietinhas, comportadas, não dar trabalho, ajudar. E isso vai fazendo com que você fosse... Não, isso vai acontecendo, né? E acontece até hoje, ainda a gente vê muito isso acontecer. Mas essa é a construção básica para uma pessoa buscar validação externa quando ela cresce, para uma mulher buscar validação quando ela cresce, porque ela é criada acreditando que a opinião dela não é importante, que ela tem que agradar os outros, que ela precisa mostrar, né, com ações, ajudando, obedecendo, respeitando dentro de um nível de submissão, que ela é boazinha e comportada e que a opinião das outras pessoas é mais importante do que a dela. E além disso, muitas de nós não fomos ensinadas a confiar no que nós sentimos, no que percebíamos, e nem tínhamos espaço para falar sobre nada disso, né? Sendo que muitas vezes fomos ainda invalidadas por adultos ou por outras crianças quando nós falávamos sobre coisas que muitas vezes tínhamos acontecido sim, e que as pessoas não acreditavam em nós. Então, às vezes são situações até graves, né? Então você foi ensinada a desacreditar de você mesma. Você foi ensinada a desacreditar das suas próprias percepções. Isso faz sentido para você? Eu sei que esse vídeo parece que ficou um pouquinho mais pesado, mas é porque isso me dói, sabe? Me dá um nó na garganta. Inclusive quando eu estou atendendo mulheres que estão vivendo esse tipo de situação até hoje. Porque não basta tudo que uma mulher já sofreu na infância, nessa invalidação, nessa estrutura que faz com que ela não acredite nela mesma, que ela duvide das suas próprias percepções. A gente ainda cresce e muitas vezes esse reforço continua. Mesmo que nós mulheres, a gente acaba conquistando uma série de coisas porque nós somos realmente competentes, nós somos inteligentes, nós somos esforçadas, nós somos dedicadas, criativas. Ainda assim, a gente acaba às vezes esperando essa validação do outro para a gente se sentir inteira, para a gente se sentir valiosa. E sempre que eu puder, eu quero ajudar as mulheres a entenderem que elas podem construir a validação interna delas, para que elas não precisem ter que estar revivendo essas situações da infância na idade adulta. Porque quando a gente é criança, de fato, a gente não tem muito como mudar isso, a gente não tem como alterar, a gente muitas vezes não tem o que fazer. Mas agora, você pode fazer muitas coisas. Então, você sendo assim, ensinada continuamente a desacreditar de você mesma, em nenhum momento você foi ensinada, né, a se validar, isso faz com que você hoje esteja basicamente reproduzindo aquilo que você aprendeu. Então deixa eu te falar uma coisa, os teus sapatinhos e as tuas roupas da tua infância não te cabem mais, né? Pois é, se você tentar vestir não vai caber. Essas crenças, esses ensinamentos, esses padrões também não te cabem mais. Porque uma das coisas mais importantes que a gente pode usar como referência para avaliar um padrão dentro da terapia é se aquilo te faz sofrer. Se aquilo está te fazendo sofrer, não é bom para você.
Então a gente precisa trabalhar para que você possa ter saúde, para que você possa ter uma vida de qualidade. E isso começa dentro da gente, porque a gente não consegue mudar as pessoas, a gente consegue mudar a forma como nós interagimos com elas. E aí, depois de tudo isso que eu falei agora para você, eu queria te propor um exercício diário, um exercício para começar a te ajudar a construir essa validação interna. Nos próximos vídeos eu quero também trazer outras possibilidades de exercícios, claro, se vocês quiserem, aí eu quero que vocês coloquem aqui se vocês querem que a gente continue com esse tema, para que você comece a trabalhar esse hábito de construção da tua avaliação interna. Você topa fazer esse exercício? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu clarificar para você que validação interna não quer dizer que você não vai mais buscar a opinião de ninguém, que você agora vai fazer as coisas do jeito que você quer e você vai botar na tua cabeça uma coisa e vai ser daquele jeito. Não é exatamente isso, tá? Mas sim que você vai priorizar a tua própria opinião, que você vai primeiro se ouvir, você vai primeiro refletir como aquilo ali funciona na tua vida, você vai se perguntar se aquilo te faz bem, você vai ouvir a tua percepção, você vai ouvir inclusive o teu corpo, porque às vezes você está indo fazer alguma coisa e você sente que não tá legal, você sente no teu corpo, Às vezes o teu estômago dói um pouco e aí você às vezes faz aquilo porque outra pessoa está te compelindo a fazer, porque aquela pessoa te disse que você tinha que fazer. Então, primeiramente, eu quero que você se ouça, eu quero que você se perceba, eu quero que você se pergunte se aquilo é bom para você, eu quero que você se pergunte se você realmente quer fazer aquilo. E antes de se aconselhar com qualquer pessoa, eu quero que você avalie o que de fato faz sentido para você nessa situação que você está vivendo agora. E aí, você pode se perguntar, você pode começar com alguns questionamentos, diante do medo que você tem de tomar uma decisão ou de fazer alguma coisa sem que outra pessoa te diga que vai dar certo ou não. Você pode se perguntar, o que eu estou sentindo sobre essa situação? Escreve. Você também pode se perguntar, o que é que eu penso sobre isso? O que é que eu aprendi sobre isso? O que é que qual é a opinião que eu tenho sobre esse tipo de decisão que eu vejo outras mulheres tomarem? Como outras mulheres que tomaram esse tipo de decisão, qual foi a consequência, qual foi o resultado disso? Isso faz realmente sentido para mim? Em que proporção? Como que eu cheguei nessa decisão? Uma outra pergunta importante, como é que eu cheguei nessa decisão? Eu quero fazer tal coisa, como é que você chegou nessa decisão? Que evidências você tem de que aquilo ali é bom para você? Não é só, eu sinto, Flávia, que vai ser bom. Não, Flávia, eu já analisei que de repente, olha, se eu fizer isso aqui desse jeito, assim, 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 isso aqui vai ser melhor para mim. Ah, mas a outra pessoa diz que não vai ser melhor para você não, porque aquela pessoa ali não espera isso de você, porque ela não quer que você faça isso, Muitas vezes, vou dar um exemplo bem clássico, carreira. Às vezes você está ali dentro de uma empresa, está se desenvolvendo, Só que não é exatamente o que você quer fazer. Não é aquilo que você gosta de fazer. Você está ali porque naquele momento é um bom trabalho, você tem uma renda boa, às vezes nem tão boa assim, mas enfim, é satisfatório. E aí aparece uma outra oportunidade. E aí você começa a investigar aquilo, de repente às vezes até uma outra vaga, num nível maior, numa outra empresa, você começa a fazer o processo, de entrevistas, e aí você pergunta de alguém, da tua vida, o que aquela pessoa acha, e aquela pessoa fala assim, olha, eu acho que não é pra ti não, eu acho que onde você tá bom. Você devia ficar ali onde você tá, porque é mais seguro. Você nunca subiu nesse cargo que você tá aí, Mas você sabe que é aquilo que você quer. Você sabe que você é capaz de aprender o que precisa ser aprendido para que você possa alçar aquele cargo lá, que você está almejando. E aí você vai para aquele processo, você passa naquele processo, e se você não for, é porque você está buscando validação externa, porque você quer ir, você sabe que você é capaz, você sabe que você vai pagar o preço que for necessário para você fazer aquilo que é o que você quer. E aí vem a última pergunta que eu quero que tu te faça.
Existe alguém que vai assumir as consequências da tua decisão além de você mesmo? Que vai sofrer as consequências? Para de se explicar tanto.